E aí, boa noite, meu povo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu aqui dirigindo este carro. Esse horário da noite me vem um pensamento importantíssimo de reflexão. E refletir é algo que a gente precisa fazer na vida. Refletir sempre sobre todas as coisas. Não é refletir a nível de você ficar preso naquilo, mas é refletir para você saber se você está de verdade indo, caminhando para a esfera certa, para o lugar certo, com as decisões corretas, sentimentos também, pensamentos. E não existe nada melhor do que a gente fazer dessa forma. Você ter parar para você pensar se você está fazendo da sua vida o certo, se você está se conectando com as pessoas certas, se você está vivendo algo com as pessoas certas. Então é importantíssimo fazer da vida uma reflexão. E quando eu falo que fazer da vida uma reflexão, é porque você pode parar para você pensar se você vai estar verdadeiramente no lugar com as pessoas, e a energia que você está colocando naquilo é uma energia que verdadeiramente ela faz sentido para te trazer retorno naquilo que você precisa ter retorno. Porque muitas das vezes o que a gente faz? A gente tem mania feia de nos colocarmos numa posição de obrigação daquilo que precisa ser feito, como se fosse somente você o responsável para ter resultados daquilo que você gostaria de ter na vida. Quando eu falo só você, tem a parte que você é responsável pelas decisões que você toma na sua vida e da vida que você tem, mas também existem outras pessoas que podem fazer parte do seu convívio, que podem fazer parte da sua história, e que estas pessoas, elas também precisam se responsabilizar pelos resultados do que você quer ter na sua vida, da onde você quer chegar. Porque muitas das vezes nós nos esquecemos disso, nos colocamos numa posição daquilo que não é pra gente fazer. E eu gosto muito de refletir sobre a vida. De uns tempos pra cá eu comecei a entender que tem muita coisa que não é tão importante como eu achava que era. Tem muita coisa que não tem sentido como eu achava que tinha sentido. Tem muita coisa que só vai tirar algo de mim, mas não vai me trazer nada em troca. E com isso eu fiquei mais madura, eu fiquei mais seletiva, eu fiquei mais exigente das coisas que eu quero, do que eu faço na vida. Tô aqui agora, nesse momento, tô trabalhando, nesse momento aqui, uma nova fase, num novo neurônio que eu tô criando, porque eu não me conformo em viver uma vida que não é a vida que eu tenho certeza que Deus preparou para mim. E quando você tem esse entendimento e esse compreendimento, você sai da sua zona de conforto, que é uma bosta, que é uma porcaria, as zonas de conforto, que a gente acha que tá tudo certo, que tá tudo bem. A gente aceita, primeiro, mendigar; segundo, viver na dependência dos outros; terceiro, olhar para o mundo e achar que o mundo sempre tá contra você e que as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse, porque você escolheu ficar onde você está. E é essa reflexão que veio na minha mente que eu comecei a refletir e a pensar a respeito das escolhas que a gente faz e das coisas que a gente permite que as pessoas façam na nossa vida ou façam com a gente. Quando acontece alguma coisa na sua vida, é sua permissão, e às vezes são seus pensamentos, sentimentos e emoções que te levam a lugares que não é para você estar. E aí a reflexão é essa: tá na hora de decisão, tá na hora de decidir se tá certo, se tá errado, pra você e não pro outro. Porque pro outro não te importa. Não importa.
Tânia, mas é muito radical assim, não importar para o outro. Não importa. Por que para o outro não importa? Por que só vai importar para você se está certo ou se está errado? Porque talvez aquilo que para você está certo, para o outro está errado. E aquilo que para você está errado, para o outro está certo. Então não importa o que é para o outro, importa o que é para você. Quanto que você está produzindo, quanto que você está conseguindo de retorno naquilo que você está fazendo. Porque se o retorno daquilo que você está fazendo é mais negativo para você e mais positivo para os outros, pelo amor que você tem a Deus e a tua vida, muda a história, sai daquilo. Tem muita gente que ele gosta de palpitar, que ele gosta de apontar, mas ele não se movimenta, não sai do lugar. Mas gosta de colocar o B dele na sua vida, gosta de colocar o B dele nas suas decisões, nas suas opiniões. Tem muita gente que prefere ficar em uma zona de conforto da sua própria vida para não assumir responsabilidades que lhes são dadas ou lhes são passadas. Então são coisas que a gente vai avaliando. E o que mais você vai avaliando? Você vai mais avaliando sobre o quê? Você vai avaliando que tem muita coisa que você precisa entender que não vale a pena. E é isso que eu vim aqui através dessa live falar pra você hoje. Tem muita coisa que não vale a pena. Às vezes você tá muito tempo debaixo de algo e não percebe, porque aquilo já virou costume, aquilo já virou mania, aquilo já virou como que eu posso dizer? Já virou um hábito e você aceita esse hábito. Você vive esse hábito. Ó, eu peguei uma corrida hoje, várias corridas que me trouxeram para a cidade de Calcaia. E agora eu estou voltando com o carro vazio porque eu não quero trabalhar em Calcaia hoje, agora à noite. Porque tá chovendo, lá tem muito lugar que não é legal você entrar com o carro. Então estou voltando com o carro vazio, me dando a oportunidade de falar com vocês a respeito disso, sobre decisão. Na decisão que eu tomei, eu podia hoje estar em casa, lá na minha casa, sentada no sofá, assistindo o jogo do Corinthians. Ou não, podia estar deitada na minha cama. Mas dentro da escolha que eu fiz, eu estou aqui. E aí, eu quero que você entenda isso. Isso é bom pra mim? Até onde isso é bom pra mim? Então, é isso que a gente precisa pensar, independente do que o outro pensa a respeito daquilo que você está fazendo. Não interessa o que o outro pensa, não interessa o que o outro acha. Por quê? Porque o outro não está vivendo aquilo que você está vivendo. Então eu acredito que há um momento na vida, e eu falo que o meu momento que eu estou vivendo hoje é um momento de intolerância a qualquer tipo de coisas que não vão me trazer nenhum tipo de retorno, ou seja ele emocional, ou seja ele físico, ou seja ele financeiro. Eu não me interessa. E é legal quando você vai ficando mais velho, que você vai maturando. Pra quem quer maturar, tem gente que não quer. Tem gente que não quer maturidade. Tem gente que quer continuar sendo menino e tem gente que quer continuar sendo menina. E quando isso acontece, essas pessoas vão impedir de você chegar no lugar onde você deve chegar. Então presta atenção. Presta atenção para você não gastar energia com aquilo que não vale a pena. Presta atenção. Presta atenção para você não se colocar numa posição de pessoa ridícula ou de uma pessoa que vai... sabe como eu vou dizer? Na experiência nova que eu tô tendo agora, que é dirigir constantemente, e eu tô tendo essa experiência dentro do aplicativo que eu tô trabalhando. E dentro desse aplicativo que eu estou trabalhando, eu vejo que quando eu começo a escolher demais o que eu quero fazer, eu caio na minha pontuação. Mas quando eu tenho convicção do que eu vou fazer e o quanto aquilo vai valer para mim, eu subo na pontuação e eu alcanço o objetivo que eu quero. Mas tem muita gente que não quer pagar preço. Tem muita gente que não quer pagar preço. Quando eu falo preço, desse preço aí, o pessoal fala, não, preço de físico, preço emocional. Tem muita gente que quer sempre ficar pendurado nos outros, mas não quer se movimentar para poder alcançar alguma coisa que verdadeiramente faça sentido.
Então fazer reflexão da própria vida leva você a um novo nível. Fazer reflexão do que vale, do que tem importância para você. Eu podia ligar o aplicativo aqui, mas eu não vou ligar porque ele vai me fazer voltar para Caucaia. Tô passando em frente ao shopping novo que tem na estrada do Tijuca. Então vai levar você para um novo nível de vida. Ó, tá vendo o que eu fiz agora? É uma decisão. Poderia. Ia ganhar ou não ia? Ia ganhar. Mas eu não quero voltar para lá. Eu quero ir para frente. Se possível for para São Paulo, que eu vou ganhar mais. Então é uma decisão. É isso que eu quero trazer nessa live para você que tá aí assistindo. E que se tiver alguém que você conheça que precisa ouvir isso, você sabe o que você precisa fazer. Se tiver alguém que você quer que faça parte disso, você sabe o que você precisa fazer. Aí, agora, nesse momento. Porque o algoritmo, ele é muito esperto. E dependendo das palavras que você usa, ele não deixa você crescer dentro do propósito do porque você está aqui. E o meu propósito sempre é trazer para você uma ativação em cima daquilo que eu sou ativada. E hoje eu fui ativada nisso. Poxa, que coisa é essa, né? Você se posicionar para transformações e aí você tem que se preocupar com o outro para que o outro, ele também alcance as transformações. Não, negativo. Faça você o que você precisa fazer por você sem se preocupar com o outro. Desculpa a expressão, o outro que se dane. Por que o outro que se dane? Porque ele precisa entender que cada um tem a vida que merece em cima das decisões, sentimentos e emoções que cada um toma na sua própria vida. Então não as reflexões, elas são voltadas em cima disso. Elas são voltadas em cima disso. Para que a gente possa entender, compreender que essa vida maravilhosa, que foi dada para nós, ela é uma vida que verdadeiramente a gente precisa fazer ela valer a pena. Outra coisa que, dentro da reflexão, hoje foi um dia incrível para refletir. Vocês não têm noção, o tanto que a gente conversa dirigindo, o tanto que você reflete dirigindo, o tanto de história que você ouve de pessoas que são para você como exemplos para que você não faça a mesma coisa. E isso é muito bom. Então as decisões que você vai tomar na sua vida, elas vão te conduzir a um lugar que é o lugar que você escolheu estar e não que alguém te colocou lá. O lugar que você quer estar, o lugar que você decidiu se colocar. Então não coloca a culpa nos outros de às vezes a sua vida ser uma merda, de muitas das vezes você não ser ninguém no meio das situações aonde você encontra com as pessoas, porque é você que decide. É você que decide. Eu tomei uma decisão, eu não quero trabalhar de tênis, eu quero trabalhar de salto. Então para mim trabalhar de salto eu vou ter que fazer algumas coisas. Mas até que esse momento de trabalhar de salto chegue, entre aspas, tá gente? Que ninguém aguenta ficar de salto assim não. Eu falo de salto que é uma escolha. Hoje eu quero pôr salto, amanhã eu não quero, é assim. Mas aqui dirigindo eu não posso pôr salto. Eu tenho que trabalhar de tênis. Então essa é uma frase figurativa que eu estou usando. Mas para que estas coisas venham a acontecer, eu preciso fazer suor, lágrima, sangue e gordura. E tem gente que não quer. Então qual é a reflexão aqui? A reflexão é cuidado com quem não tem suor, sangue, lágrima e gordura e quer arrancar o seu couro. Tem gente que quer arrancar o seu couro fora. Tem gente que quer que você arranque o seu couro e se beneficie do seu couro. Então é uma reflexão. E aí, se você quer dar uma tira do couro, lembrei agora do Alto da Compadecida, é só uma tira de couro que você vai ter que pagar para aquilo que você quer. Eu não quero dar uma tira de couro para ninguém.
E se eu tiver que tirar uma tira do meu couro, é pra mim mesma. E eu tenho certeza que o meu resultado, em cima do meu suor, do meu sangue e da minha lágrima e da minha gordura, isso vai me trazer algo fantástico pra minha vida. E ao mesmo tempo, ele vai ser algo de benefício de exemplo, algo de benefício de transformação e conquista para as pessoas que vão me olhar, que vão me ver, melhor dizendo, que vão me contemplar. Então são pensamentos que vão definir quem eu sou. Porque senão eu vou sempre achar que eu vou ser aquela pessoa que os outros, as outras pessoas falaram, as outras pessoas pensaram, porque as outras pessoas, elas fizeram isso comigo, porque as outras pessoas, porque lá no passado da rebimboca da parafuseta, eu fiz assado. Ei! Água passada não move o moinho! Água passada não faz nada, é agora, é nesse momento, é nesse instante que você precisa decidir quem você quer ser. Ou vai ficar a vida inteira vivendo das suas histórias mirabolantes do passado, irritantes. Eu vou falar pra você, eu odeio pessoas que ficam contando sempre a mesma ladainha da vida, daquilo que passou, daquilo que viveu, porque era assado, era cozido no mal passado. E hoje? Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é como? Então eu tô aqui no meu como. E no meu como, por que que eu me dou? Por que que eu me coloco? Porque eu preciso que o meu futuro, que eu também não tô muito preocupada com ele, eu tô mais preocupada com o meu presente. E dentro do meu presente tá me beneficiando naquilo que eu preciso. Não totalmente ainda, porque tem algumas decisões que eu preciso tomar. Tem algumas decisões decisivas que eu preciso tomar. Eu não posso ficar presa nas ideias e pensamentos de coisas ou pessoas que não vão me beneficiar em absolutamente nada, que ficam arrancando tira do meu corpo. Eu quero que você pense. Eu quero que você analise. Eu quero que você se posicione na sua própria vida e entenda que o protagonista da sua vida é você. O protagonista da sua vida é você. Não é outra pessoa. Enquanto você ficar deixando as pessoas serem protagonistas da sua própria vida, a sua vida vai ser uma vida de marasmo, a sua vida vai ser uma vida de tristeza, a sua vida vai ser uma vida de agonia. E diga-se de passagem, você pode até ser uma pessoa depressiva, você pode ser uma pessoa doente, você pode ser uma pessoa que vai adquirir enfermidades que não precisam ser suas. Entende isso? Dá para captar, honorável guru, o que eu estou dizendo aqui? Dá para pegar? Então você precisa... Ai, que padaria maravilhosa. Bom saber que tem essa aqui também. Você precisa ter esse pensamento dentro de você. Você precisa ter esse pensamento na sua cabeça. Você precisa gerar sentimentos corretos, que é outra reflexão. Eu tinha hoje tudo para fazer do meu dia ser uma porcaria em cima de pensamentos e sentimentos que não me pertencem. Eu poderia muito bem fazer isso, mas eu decidi não fazer. Eu decidi fazer dos meus sentimentos, das minhas emoções, a coisa certa. E aí, porque eu decidi, estou ótima. Eu parei para tomar um café, que café gostoso, maravilhoso, porque eu mereço tomar o meu café, eu mereço comer alguma coisa, porque eu estou trabalhando. E aí, nesse intervalo que você para, você come alguma coisa que te faça bem. E daqui a pouco eu vou encerrar a live, eu vou parar num lugarzinho aqui legal, porque eu acho que eu posso ter chamadinhas aqui, e eu vou encerrar a live daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda, que você pegue essa sua mente humana e você entenda que as decisões dos seus sentimentos, das suas emoções, daquilo que é verdadeiramente necessário que você pense, que você avalie, realmente vai valer a pena. Porque senão você vai adquirir
sentimentos, emoções, que vão trazer para a sua vida, que vão trazer para a sua vivência resultados ruins, que eu falo que são sentimentos, pensamentos que geram sentimentos, sentimentos que geram emoções, emoções que geram ações, ações que geram reações. Então a gente precisa verdadeiramente ter essa visão, esse pensamento, esse sentimento e entender que somos os protagonistas da vida que Deus deu pra gente. Uma única vidinha terrena que vai fazer toda a transformação nessa sua vida aí. E a reflexão da vida sempre tem que ser assim. Você precisa ter o resultado correto daquilo que verdadeiramente para você faça sentido. Faça sentido. Se você não tiver essa mente de pensamento, se você não tiver essa mente dessa responsabilidade sua com a sua própria vida, você vai começar a viver um ciclo. E esse ciclo, ele vai rolando, e você não consegue de forma e de maneira nenhuma, chegar ao objetivo de uma vida plena. Mas você vai ter uma vida de cansaço, de enfado, de canseira, de tristeza, de mágoa. Uma vida que você vai achar que ela não tem sentido porque você deixou com que outras pessoas decidissem por você. Então são esses pensamentos que você precisa ter. E rápido, pensou, avalia, processa, rápido, o que tem que jogar fora, joga pra fora, o que for ficar dentro, que seja pra uma transformação, mas não deixa bloquear e nem parar você. Não deixa bloquear e nem te parar. Faça da sua vida a melhor vida. Começa hoje. Não deixa pra amanhã, começa hoje. Fazendo da sua vida a melhor vida que você possa ter vivido até agora, ou até então. E aí você vai ver que o processo de transformação, processo de mudança, as conquistas, as coisas que você vai adquirir, que você vai conseguir, vai vir. Só que cuidado, muitas das vezes no meio do processo da transformação, quando você entende isso que eu falei, você está tão focado que você não consegue perceber que existem outras pessoas que possam estar como um sanguessuga, um parasita em você. Tânia, do que você está falando? Estou falando de coisas que me fazem perceber na minha própria vida que eu preciso ter essa avaliação grande a respeito de como eu quero viver a minha vida. Porque essa decisão é só minha. Essa decisão não pertence a ninguém. Olha o que eu vou falar para você aqui. Essa decisão nem pertence nem a Deus, porque Ele deu o livre-arbítrio para você escolher como você quer viver. Então, se sua vida está sendo uma vida onde você está vivendo tristeza, raiva, ódio, cansaço, engano, enfado, amargura, doença, pobreza, mas o que a gente pode dizer? Sei lá, tudo que é de ruim. É uma decisão sua. Não é uma decisão de Deus. Então a gente precisa parar muitas vezes de colocar a culpa em Deus e usar essa frase. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade dele. Se foi assim, foi porque Deus permitiu. Uma ova. Se foi assim, foi porque você decidiu. Você decidiu. E quando você decidiu, você colheu o que você plantou. Por isso que eu tô falando, eu tô aqui dentro do carro agora, vou encerrar essa live, depois ela vai ficar lá no meu YouTube, pra quem quiser assistir, vai lá no meu YouTube, e aí você vai assistir essa live inteira, e aí você vai ver do que eu tô falando. Então, dentro da minha escolha, eu tô aqui. Aí agora escolhi estar com o aplicativo desligado fazendo uma live.
E eu estou com o aplicativo desligado fazendo uma live. É minha decisão, é minha escolha. Não é uma decisão, porque Deus quis assim, porque alguém precisava ouvir. Não, eu quero falar. Então para de colocar a culpa das suas decisões em Deus e muitas das vezes no diabo. Que está onde? Na tua carne. Né? Porque o diabo da tua vida é você. Quando você não consegue entender que você precisa avaliar e observar suas decisões. Porque elas vão te levar a algum lugar. E qual é o lugar que você quer estar? Aonde você quer estar? Quem você quer ser? Como que você quer ser visto ou reconhecido pelas pessoas? E tira as pessoas como você quer ser visto e reconhecido por você mesmo? O que você tem falado a respeito de você? Como que você tem estado? O que tem batido a sua porta? Quais são os sentimentos e as emoções? E voltamos, e voltamos, e voltamos. E vou falar sempre sobre isso. Porque a minha função é ativar você em você mesmo. Boa noite. Que vocês possam ter aí um final de quinta-feira fantástico. E até amanhã.